Boa noite, igreja. Feliz 2022, oficialmente, que seja um ano repleto da graça e da paz do nosso bom Deus. Tem até virado uma tradição nossa aqui na Ibaviva, usarmos o mês de janeiro, finalzinho de dezembro, durante todo o mês de janeiro, para cuidarmos um pouquinho do nosso coração, né? Já que o ano novo tem todo aquele clima de recomeço, tem todo aquele clima de fazer novos planos, colocar o nosso coração no lugar, organizar a nossa agenda, organizar o nosso mundo interior, de onde, pela sabedoria bíblica, sabemos que é o nosso coração que dirige a nossa vida e é dele que depende todas as coisas. É muito sábio nós usarmos esse tempo para refletir um pouquinho nas nossas devocionais e em nossas pregações, baseando-nos no livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem um valor muito especial para a tradição judaico-cristã. Sempre quando eu tenho esse tempo de reestudar os Salmos, de reler esses Salmos, de me debruçar sobre o saltério bíblico, eu tenho uma sensação muito especial e queria compartilhar isso com vocês e que isso fosse para vocês também uma experiência para a sua leitura toda vez aí que você ao longo desse mês abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos para ler qualquer que seja o Salmo, você tem essa experiência de estar se conectando com 3.000 anos de tradição espiritual. No mínimo, 3.000 anos de tradição espiritual. A origem desses salmos, lá no culto do povo antigo de Israel, o povo bíblico de Israel, aqueles salmos que foram criados a partir de experiências concretas de vida. Salmos que não nos falam de abstrações, salmos que não nos trazem ideias bonitas, salmos que não têm boas teorias para nós, salmos que são escritos com lágrimas, salmos que são escritos com histórias, salmos que são escritos com sangue. A vida destes salmistas e a vida deste povo está ali pulsando nas páginas dos salmos. Quando nós estamos ali no nosso momento devocional, lendo um salmo, meditando em um salmo, orando um salmo, cantando um salmo, como nós fizemos aqui nessa noite, nós estamos nos conectando com uma história muito maior do que a nossa. Estamos nos conectando com aproximadamente daí para mais de 3.000 anos de tradição espiritual do povo de Deus, que abria o seu coração para falar das coisas que estão dentro de nós. E falavam para Deus, porque sabiam a quem se dirigiam. Era um povo que cantava uns aos outros na comunhão dos santos, e ao fazerem isso, levavam para Deus os seus louvores, os seus motivos de gratidão a Deus, as suas petições, levavam a Deus os seus lamentos, os seus motivos de ira, de angústia, de ansiedade, de depressão, os seus desejos de morte. Tudo isso estava ali exposto diante do Senhor, onde os salmistas e o povo de Deus se desnudavam na presença do Eterno, porque sabem que Ele é o Senhor, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de amor. Confiam neste Senhor, obedecem e desejam por obedecer a palavra deste Senhor e sabem, sobretudo, que este Senhor é aquele que dá para eles o fundamento da sua esperança. Isso é algo que nós compartilhamos com os salmistas, assim como compartilhamos com o povo de Deus em qualquer que seja o lugar e o tempo da história. Olhamos ao nosso redor, olhamos para os nossos cenários políticos, econômicos, sociais, e não vemos lá muitos motivos para ter esperança. Nos decepcionamos continuamente com as pessoas, com lideranças, com governos, com os reis, como tanto nós lemos nos Salmos, e vamos ler nessa noite no Salmo 33. E este povo sabe e precisa nutrir, precisa sempre voltar à raiz, à fonte da sua esperança. Precisa sempre trazer à sua memória
quem é a sua esperança, para que não cometamos o erro de colocar as nossas esperanças nas pessoas aí fora, neste mundo, nos seus sistemas de governo, nas suas estruturas de poder, para não colocarmos a nossa esperança na nossa própria força, na nossa própria moral, nas nossas próprias qualidades. Lembramos com os salmos a colocar a nossa esperança no Senhor. E é isso que nós queremos fazer ao longo desta série. Começando com o Salmo 33, que traz na sua conclusão essa afirmação: a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Este salmo dá para nós, de uma forma poética, de uma forma de culto, de celebração, um salmo que originalmente era para ser usado em um ambiente como este daqui. Não era o salmo para sala de aula, era o salmo para juntos cantarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, e neste salmo nós encontramos o fundamento desta nossa esperança. O salmo é um pouco longo, eu não vou projetar todo ele, então convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do Salmo 33 comigo. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, a NVI, Salmo de número 33. Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí no seu celular, no seu tablet, para nós acompanharmos juntos a leitura deste texto. Salmo de número 33, nós lemos assim: Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Não se alegra o nosso coração, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra, Pai, pela simples leitura que fazemos dela. Já percebemos, Senhor, o quão bondoso tu és, o quão misericordioso o Senhor é. Estamos diante, Pai, da sua soberania como o Criador dos céus e da terra, como o Senhor da história, como aquele que conhece os corações, aquele que discerne intenções, aquele que frustra os planos das nações, que conhece os corações dos reis e que é mais forte e mais poderoso do que tudo o que nós podemos sequer imaginar. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso e Majestoso e que se preocupa com a gente,
Um Deus que se revela a nós como protetor, como cuidador, como um Deus que nos abraça e nos acolhe no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça. Um Deus que nos concede a sua paz, um Deus que nos encaminha nesta vida com firmeza, porque sabe para onde nos leva, sabe que em Ti, e nós queremos saber e cada vez mais fortalecer que em Ti está a nossa esperança. Que a partir dessa reflexão, Pai, o Senhor fortaleça no nosso coração essa convicção, esse terreno firme sob os nossos pés, em um mundo tão instável como nós estamos vivendo. Que nós nos lembremos, Pai, de quem verdadeiramente é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente começar, queria pensar com você que este salmo, na verdade, ele tem uma conexão com o salmo anterior. O Salmo 33, ele funciona como uma resposta de louvor de um povo que recebe e confia no perdão do Senhor. O Salmo 33, como a gente pode perceber pelos seus primeiros versos, suas primeiras falas, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, né? A sua frase de abertura é um chamado, é uma convocação ao povo de Deus para o louvor ao Senhor, para com toda a sua força, com tudo que eles têm, renderem ao Senhor toda a sua expressão de louvor, de gratidão e de adoração. E hoje nós vamos olhar para esse salmo, que é belíssimo, para entender um pouquinho o contexto deste ato de coragem de um povo de Deus, que em um mundo instável, que em um mundo que lhe oferece diversos perigos, que em um mundo onde a fome os assola, onde a morte acena para nós o tempo todo, neste mundo, este povo tem um ato de coragem, de louvar ao Senhor, porque tem nele a sua esperança, coloca nele a sua confiança. E para a gente começar essa reflexão, a gente precisa saber então como que funciona essa resposta. Se você lembra do Salmo de número 32, o famoso Salmo de número 32, é um salmo de confissão do pecado. É um salmo onde o salmista, tradicionalmente atribuído a Davi, rasga o seu coração perante o Senhor, confessando a Deus o seu pecado e clamando pela sua misericórdia. É um salmo 32, onde nós temos um salmista expressando que a sua experiência com o perdão divino é a sua fonte de renovação de vida. O perdão do Senhor, no perdão do Senhor é que está a verdadeira alegria, a renovação da confiança, o fortalecimento da esperança. O Salmo 32 termina com essa convocação: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. É assim que termina o Salmo 32. Após, então, a confissão e a convicção de que foi perdoado por Deus, a resposta daquele que foi perdoado, juntamente com todo o povo de Deus, é a adoração. É a adoração. E, gente, se tem um povo que tem a sua vida, que tem a sua história, que tem a sua esperança alicerçadas no perdão, esse povo é a igreja de Jesus Cristo, porque é no perdão que tudo começa. No perdão, ao recebermos o perdão de Deus por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, é que a nossa vida nova começa. É ali, nesta fonte eterna, o Deus perdoador, que quando confessamos, encontramos um Deus que perdoa, é ali que começa a fonte da nossa alegria, é deste perdão que é manifestação do amor, da misericórdia e da graça, da fidelidade, ou seja, o caráter de Deus se revela a nós no perdão. A partir da experiência de sermos perdoados por esse Deus, é que nós temos a verdadeira fonte de toda a nossa alegria e celebração ao Senhor. Por isso que, em primeiro lugar, esse salmo começa com uma convocação, a convocação da congregação dos justos para louvar ao Senhor. Preste atenção nos imperativos que aparecem aqui. Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo.
Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Cantem, ofereçam, louvem, toquem. Estes são os imperativos de louvor, onde a voz deste povo está sendo convocada a ser jogada ao ar com toda a sua força e com toda a sua expressão, onde todos os instrumentos são chamados para prestar o louvor e a adoração a este Senhor. O Salmo começa então com esta grande convocação: todos nós, povos de Deus, louvemos o Senhor, cantemos ao Senhor, com tudo aquilo que nós possuímos, com tudo aquilo que nós somos. Coloque na presença do Senhor, na congregação dos santos, tudo o que vocês sabem fazer, toda a sua arte, toda a sua expressão artística, poética, da sua voz. Cantem em coro, com instrumentos, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. A gente lê isso o tempo todo nos Salmos. Deus e a comunidade respondendo. Deus oferece o perdão e a comunidade responde louvando o Senhor. Esse salmo, então, logo de início também, nos dá não só a convocação para louvar ao Senhor, mas também as razões que nós temos para louvar ao Senhor. Por que nós louvamos o Senhor? Se o Salmo 32 já deu o ambiente para nós, ou seja, o ponto de partida é termos recebido o perdão deste Senhor, o Salmo continua nos dando essas razões para o louvor ao Senhor. Ele fala nos versos 4 e 5, pois a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade. Uma palavra em português que traduz uma expressão hebraica que significa o seu amor leal, o seu amor constante, o seu amor perene, que nos acompanha, amor que nos persegue na vida. Toda a terra está cheia deste amor que vai atrás de nós, que nos alcança onde quer que nós estejamos. Toda a terra está cheia desse amor. A palavra do Senhor é palavra verdadeira. Em um mundo onde nas nossas relações ficamos o tempo todo pensando: será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Será que isso que eu estou ouvindo é a verdade? Será que eu posso confiar nessa notícia? Será que eu posso confiar nesse estudo? Será que eu posso confiar nesta pessoa, que é da minha família e está no mesmo lugar que eu? O mundo onde a nossa palavra é duvidosa, o mundo onde nós estamos acostumados a meias palavras, onde nós estamos acostumados, como se verdadeiramente fosse completamente normal, usarmos a palavra para enganar as pessoas. Nós estamos falando com aquele que não engana, que não mente, que não esconde, que não falseia. Estamos falando com aquele cuja palavra é verdadeira. E lá no versículo 6, ele retoma para falar dessa palavra do Senhor, dizendo que por meio dessa palavra todas as coisas foram criadas. Esse é o poder da palavra verdadeira, é aquele que fala e as coisas vêm à existência. É aquele que diz: haja luz, e há luz. É aquele que diz ao mar: até aqui você vem, daqui você não passa, e o mar obedece. É este que traz as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Estas são as razões pelas quais nós louvamos ao Senhor: o poder da sua palavra e o caráter do Senhor, sua fidelidade, sua retidão, sua justiça, seu amor bondoso que nos persegue em nossa vida. Nós louvamos a Deus por estas razões. Olhamos para o Senhor, para as histórias bíblicas, para os salmos, e contemplamos os feitos do Senhor, o poder da sua palavra. Contemplamos a revelação do seu caráter para nós, um Deus que se apresenta como fiel, o Deus que ama a retidão e a justiça, o Deus que é todo justiça, o Deus que é todo amor. Quando nós levamos a Deus o nosso louvor, nós sempre precisamos levar estes dois elementos em consideração.
as ações do Senhor e o caráter do Senhor. As ações do Senhor, o que vemos Deus fazer na história. A Bíblia é o livro que nos conta a história do agir de Deus. E ao contar a história do agir de Deus, a palavra nos revela o caráter desse Deus. O Deus que promete e cumpre. O Deus que não quebra as suas alianças. Um Deus que é fiel. A palavra de Deus nos fala que este Deus é reto e ama a justiça e chama o seu povo para andar com ele em retidão e em justiça. Um Deus que não gosta da desonestidade, um Deus que não compactua com o engano, com a falsidade, um Deus que ama a retidão e a justiça. O caráter mais expressivo que nós encontramos deste Deus em toda a Bíblia é o seu amor. E é por isso que João vai dizer na sua primeira carta, Deus é amor. É isso que nós encontramos, a revelação do caráter de Deus. Por que isso é importante, gente? Quando o louvor é focado no caráter e nas ações do Senhor, temos aí um poderoso antídoto para a tentação de sermos autônomos e autossuficientes. Quando o nosso louvor é focado no caráter do Senhor e nas ações do Senhor, nós encontramos aí, neste louvor, um verdadeiro antídoto, para que nós não sejamos a nossa própria referência, para que nós nos lembremos que a nossa justiça não vale de nada, para que nós lembremos que nós não somos confiáveis e eu não posso confiar no meu próprio coração, para que não sejamos autônomos e autossuficientes, mas para que a nossa lei venha do Senhor. Para que o nosso senso de justiça venha do Senhor. É isso que quebra a nossa autonomia. Nós não somos lei para nós mesmos. Nós não somos os senhores da nossa própria história. Nós não somos as senhoras da nossa própria história e do nosso próprio destino. A nossa vida está nas mãos de Deus e cabe ao povo de Deus obedecer a este Deus. Nós lembramos que nós não somos autossuficientes. Nós não temos poder para acrescentar um dia sequer à nossa vida. Nós não temos controle do nosso amanhã, nós não temos controle do nosso destino. E quando nós somos autossuficientes e quando estamos no engano da autossuficiência, tendemos a ir vivendo e fazendo as coisas do nosso jeito, sendo a nossa própria referência, fazendo a lei para nós mesmos, quebrando a lei do Senhor consciente e inconscientemente, porque verdadeiramente achamos que nosso braço tem a força para trazer à realidade os nossos planos do nosso jeito. Os salmos nos lembram, em expressões de louvor, ao cantarem os feitos do Senhor e ao cantarem o caráter do Senhor, lembramos com isso que nós não somos autônomos e nós não somos autossuficientes. Em segundo lugar, este salmo fundamenta a nossa esperança, trazendo à nossa memória que este que dizemos que nele está a nossa esperança é ninguém menos do que o Senhor, Criador do universo. O Salmo traz isso à nossa memória. Ele parte então das ações do Senhor, fala da palavra do Senhor ser verdadeira e nos remete a Gênesis 1. Todas as coisas vieram à existência por meio da palavra do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois Ele é aquele que falou, e ao falar tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. Meu irmão, minha irmã, você pode falar o quanto que você quiser, que nada vai vir à existência. Você pode dizer quanto você quiser, haja luz. Se você não for lá apertar o botão, não vai haver luz. Nossa palavra não tem poder. Nossa palavra não tem este poder que traz as coisas da inexistência à existência. Estamos nos aproximando daquele
que é o Criador de todas as coisas. E todas as coisas vieram a existir pelo poder da sua palavra. Este versículo 4, como eu disse, ele é desenvolvido nesses versículos 6 e 7. Deus, como Criador de todas as coisas, o salmista nos leva a contemplar a maravilha de toda esta criação, a maravilha de tudo o que Ele fez. É interessante porque nesta longa tradição espiritual que nós estamos falando, mais de 3.000 anos de tradição espiritual judaico-cristã, uma disciplina espiritual que nós perdemos é a contemplação. Os salmos nos convidam o tempo todo para a contemplação. Para você parar um momento, desligar o seu celular, tira os seus olhos das telas e contemple a criação. Veja o que Deus fez. Leia a criação como revelação de Deus. Perceba os movimentos da criação. Perceba as cores, as formas, os cheiros, os sons da criação. A Bíblia nos chama para o tempo todo fazermos isso. Quantos e quantos salmos, Salmo 8, por exemplo, nos convida para essa beleza da contemplação da criação, porque sabe que ali Deus se revela. Quando nós trazemos isso à nossa memória, quando nós olhamos para aquelas coisas que aparentemente para nós é só paisagem cotidiana, porque a nossa mente, as nossas preocupações, o nosso cotidiano só volta aos nossos olhos para as telas dos celulares, dos computadores, dos tablets e assim por diante. Nos tornamos consumistas de coisas tão banais, tão pequenas, que nos levam para uma vida de superficialidade, uma vida rasa e etc e tal. Os salmos trazem à nossa memória que este Deus que você e eu chamamos de Pai é o Criador do universo, é o Senhor de todas as coisas. Por isso nele eu coloco a minha esperança. Por isso nele eu coloco a minha esperança. Ele é aquele que fala, e quando ele fala, a terra treme. Quando ele fala, os exércitos são dissipados. Quando ele fala, o inferno treme. Este é o Deus que nós conhecemos nas Escrituras. E em segundo lugar, este salmo nos coloca na contemplação do Deus que é fonte na nossa esperança, como o Criador, mas também como o Senhor que reina na história. Ele vai da magnitude da criação do universo para olhar para o particular da história. Para quem somos nós, parte da sua criação, seres humanos, que fazemos história, que construímos história, que fazemos leis, que criamos culturas, que construímos cidades, que construímos nações e impérios, para nós que constituímos família e descendência, para nós que cotidianamente tomamos decisões que afetam o nosso amanhã. Para nós, seres humanos, Ele olha para nós. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Nós, como uma parte desta grande criação de Deus, somos alvo especial da sua atenção, do seu olhar, do seu agir. O Deus da Bíblia é um Deus que se envolve com a nossa história. O Deus da Bíblia é o Deus que está nos rebanhos, que está nas cozinhas, é o Deus que está nos escritórios, nas casas, nas salas de estar onde nós estamos conversando, à mesa quando nós temos a comunhão familiar ou com os amigos. É o Deus que está envolvido com a nossa vida, um Deus que está envolvido com a nossa história. Porque este Deus está envolvido com a nossa história, o que o salmista traz à nossa memória? O Senhor é quem desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Que interessante o Salmo trazer à nossa memória a realidade das nações e dos seus planos. Por que Deus haveria de frustrar os planos das nações?
Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a Bíblia, é que as nações, as cidades, os reinos, os impérios, eles não são construídos a partir de um relacionamento com Deus. Eles são construídos a partir do próprio desejo do coração humano a leste do Éden. É tudo o que aconteceu a partir de Gênesis 3. As nações, os reinos, os impérios, as cidades são construídos a partir do nosso desejo humano e pecador, em rebelião contra Deus, desejos de poder, desejos de ganância, desejos de tomar para si o que é do outro, desejo de invadir o território alheio, desejo de anexar aos nossos territórios aquilo que pertence a outras nações. São nações que acabam por expoliar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Esse salmo faz eco a toda a tradição profética da Bíblia, ao dizer o seguinte: enquanto as nações tramam os seus planos, Salmo de número 2, dos céus, Deus está rindo das nações. Deus está rindo das nações. E é de lá, do alto, do céu, do seu trono sobre toda a criação, que está o verdadeiro Senhor e Rei de toda a história. É ali que está. Ele é o que tem a última palavra sobre a história. É Ele quem desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Só que o Salmo não para por aí. Os planos do Senhor, por outro lado, não podem ser frustrados. Os planos do Senhor são perfeitos. Os planos do Senhor são eternos. São eternos. Permanecem para sempre. Os planos do Senhor não estão sujeitos às mudanças, por causa que as circunstâncias são outras. Os planos do Senhor não estão sujeitos a variações de humor. Os planos do Senhor não estão sujeitos a altos e baixos de uma moral falha como a sua e como a minha. Os planos do Senhor permanecem para sempre, porque Deus é eterno e Senhor sobre toda a história. Assim, este salmo, para a gente caminhar para o fim, faz uma afirmação fantástica. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. É oportuno explicar que quando nós lemos no Salmo como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, contextualizar esse Salmo não diz respeito a pensar que nação é Brasil. O Brasil não é uma nação que tem Deus como Senhor. E nem é este o propósito de Jesus ao fazer a comunidade dos seus discípulos. Nós precisamos lembrar que no Antigo Testamento, o povo de Deus é aquela nação que Ele escolheu para lhe pertencer, que Ele formou. Só que esse povo, no próprio Antigo Testamento, tem inúmeras variações. Depois da divisão do reino, por exemplo, norte simplesmente virou as costas para o Senhor e o povo do Senhor já nem era mais considerado do norte, era apenas ali Judá, Jerusalém e as suas imediações. Quando nós falamos de feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, a aproximação dos nossos dias é que o povo do Senhor são aqueles que se prostram diante do Senhor, o adoram e o obedecem. Este é o povo do Senhor. Quem é o povo do Senhor hoje? Não é o Brasil, é a comunidade dos seus discípulos. Assim como Pedro deixou claro na sua primeira carta, vocês, não a nação, não a Babilônia de onde Pedro estava, não as tribos dispersas, os cristãos dispersos por todo o Império Romano e as suas cidades, os países onde estavam, não, vocês, comunidade dos discípulos de Jesus, vocês, igreja de Jesus Cristo, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, feita essa explicação, a gente vai trazer à memória o seguinte: desde o versículo 12
até o versículo 19, esse salmo vai falar sobre os muitos benefícios de vivermos sob o governo do verdadeiro Senhor, sob o governo do verdadeiro Rei. Do versículo 13 ao versículo 15, quem é o Senhor? É aquele que tem todo o conhecimento, é aquele que conhece o nosso coração. Como o Salmo 139 nos faz lembrar, Ele é aquele que conhece as tuas palavras, antes que as suas palavras sejam formadas nos seus lábios. É aquele que colhe as nossas orações no nosso coração. É esse que conhece o nosso coração e conhece as nossas intenções. Ele verdadeiramente sabe o porquê fazemos as coisas que nós fazemos e com que intenção nós fazemos. É o Deus que tem todo o conhecimento. Por que nós podemos confiar no Senhor? Por que colocamos a nossa confiança no Senhor? Porque Ele sabe de todas as coisas, absolutamente nada está oculto aos seus olhos. Ele é aquele que tem todo o conhecimento. Versículos 16 e 17, quem é Deus? É aquele que tem todo o poder. Nenhum rei, por mais poderoso que seja, nenhuma nação, por mais poderosa que seja, nenhuma arma, absolutamente nada nosso da terra é capaz de oferecer qualquer resistência a esse Deus, de ser qualquer ameaça para esse Deus. Ele é aquele que tem todo o poder. Lembra da palavra de Jesus para Pilatos? Pilatos dizendo para Jesus: você não sabe que eu tenho o poder? Pilatos, você não faz ideia do que você está falando. O Salmo 33 já deixava isso claro há tanto tempo atrás. Aquele que tem todo o poder é o Senhor, e é na mão dEle que está a minha vida, não na tua. Não na tua. Não são os reinos deste mundo, não são os poderes deste mundo, mas Deus é quem tem todo o poder. Por isso, versículos 18 e 19 nós encontramos assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Essa é uma palavra, meu irmão, minha irmã, que eu gostaria que você guardasse no seu coração e levasse com você por todo este ano, por cada dia deste ano. Quem é aquele em quem nós confiamos? Ele é aquele que protege os que o temem. Ele é quem nos protege. A nossa segurança verdadeira está nele. É Ele que protege aqueles que firmam nele a esperança, que firmam a esperança no seu amor. É Ele que nos livra da morte, é Ele que nos garante a vida, mesmo que a gente enfrente tempos de fome, mesmo que nós enfrentemos dias difíceis, mesmo que o desemprego, mesmo que a escassez, mesmo que a fome bata na nossa porta, Deus é quem nos livra da morte e nos concede e nos garante vida. Por isso, o Senhor é quem garante a felicidade do seu povo. Porque nós esperamos no Senhor. Nós não temos, meu irmão e minha irmã, outra fonte de felicidade. A felicidade não está nos nossos bens, como todos nós sabemos. A felicidade não está nas nossas relações. A felicidade plena, verdadeira, incondicional, está no Senhor. Ele é essa fonte de felicidade que não nos decepciona, que não nos abandona, que não nos desampara. Nossa esperança está no Senhor. Olha o que o Salmo diz sobre esse Deus. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração. Meu irmão, a gente passou por dias difíceis ao longo desses anos. Não foi um mês, não foi uma semana. Foram anos. Foram anos já. Tempo difícil de assistir o que está acontecendo no mundo, de lamentarmos a partida dos nossos irmãos e irmãs. Fizemos cultos fúnebres aqui.
nos despedimos de pessoas que amamos. Assistimos famílias entrarem em crise econômica, relacional. Vimos pessoas entrarem em crise existencial, tomadas por ansiedade, por preocupação. Sofremos as consequências do nosso tempo. Vimos essas coisas acontecerem. Por isso, fica a pergunta: nesse cenário, aonde se alegra o nosso coração? Preste atenção, isso não significa que a gente vai ficar dando risada por qualquer coisa o tempo todo. Os salmos nos ensinam a lamentar. Os salmos nos ensinam a nos prostrarmos e chorarmos na presença do Senhor. A dizermos para Deus: está doendo, está doendo, está doendo. Os salmos nos ensinam isso. Mas a alegria não nos é roubada. A alegria não nos é tirada, mesmo ela não estando dando forma aí na sua boca, nos seus lábios, mas a alegria aqui dentro, essa não decepciona. Por quê? Porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. No Senhor se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Deus entra para essa relação dando a nós o seu amor. E nós dizemos para Deus, não apenas com as nossas palavras, mas com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa celebração diária: é em ti que está a nossa esperança. O nosso desejo é que todos nós, ao longo deste mês, tenhamos este tempo oportuno de meditar sobre a esperança, sobre o Deus que é fiel, o Deus que é misericordioso, o Deus que é gracioso, o Deus que é amor, e as razões pelas quais todos nós podemos e devemos colocar nele a nossa esperança. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo tempo que nós tivemos, por podermos meditar na tua palavra e refletirmos sobre tudo o que o Senhor nos tem revelado. Obrigado, Senhor, porque sejam nas narrativas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, seja na palavra dos profetas, na história do seu povo, nas cartas, nos salmos, em todo lugar na Escritura, nós temos o Senhor se manifestando a nós como um Deus que é confiável, um Deus que é fiel, um Deus cujos planos não podem ser frustrados. Obrigado, Senhor, porque em qualquer que seja o lugar onde nós estivermos, em qualquer que sejam as circunstâncias pelas quais nós estejamos passando, nós podemos confiar no Senhor e depositar em Ti a nossa esperança. Abençoa esse Teu povo, Pai, com esta convicção inabalável de que é em Ti que está a nossa esperança. E precisamos diariamente alimentar isso, especialmente em tempos incertos e instáveis, como estes que nós estamos vivendo e como estes que ainda haveremos de enfrentar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.